Tá sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem seu tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nesta guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se tem joelhos no chão, não existem inimigos que consiga estar em pé. Fica tranquilo. Aleluias! Glória a Jesus. No livro de Atos, no capítulo 12, no versículo 1, nós vamos ler a história de Pedro. Pedro estava na prisão. Pedro já havia perdido o seu amigo Tiago, degolado a espada em praça pública. Os inimigos vendo, sorrindo, aplaudindo. Oh, Jesus! E Pedro agora, depois de ter visto tudo isso, ele estava na cela, no cárcere. O rei Herodes manda prender Pedro e jogá-lo dentro do cárcere. E ali algemam Pedro, acorrentam Pedro e colocam ali guardas para que possam guardar a vida de Pedro, para que ele não fugisse. 16 guardas armados vigiando Pedro dia e noite. Era guarda dentro da prisão, era guardas fora da prisão. Pedro se encontrava ali sem saída, mas sabe o que ele fez? Ele dormia. Pedro simplesmente dormia, porque Pedro sabia que ele tinha promessa, porque o próprio Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, quando você estiver velho, vão te vestir roupas que tu não quer vestir, vão te levar para lugares que tu não quer ir. Pedro olhou para ele e ele não era velho ainda, então ele lembrou: eu tenho uma promessa de ficar velho ainda, eu estou novo, então eu não vou morrer. Os homens, o rei Herodes podem ter dito que eu vou morrer, mas eu não vou morrer porque eu tenho promessa. E Pedro agora se encontrava dentro do cárcere dormindo, tranquilo. Irmão, quem vai dormir em uma situação dessa? Quem vai dormir sabendo que está sentenciado à morte? Quem vai dormir com aquela lembrança de ter visto o seu amigo degolado à espada? Quem vai dormir em uma situação dessa? É como Israel, no meio do nada, na frente o mar vermelho, atrás Faraó, não tinha para onde fugir. Agora estava Pedro dentro da prisão nessa situação, sem ter para onde sair. E o que fazer quando não há o que fazer? Talvez você esteja se encontrando dentro dessa situação, por isso o Espírito Santo te colocou diante desse vídeo, para que você possa saber que a maior arma que um crente pode usar é a oração. Enquanto Pedro estava nessa situação, estava ali uma igreja orando de joelhos, clamando, dizendo: Senhor, liberta Pedro, solta Pedro, liberta Pedro, solta Pedro. E naquele momento, enquanto a igreja orava, o céu se movimentava em favor de Pedro. Enquanto a igreja orava, o céu estava vendo e recebendo aquela oração. A tua oração não é em vão. Por mais que eles não estivessem vendo nada acontecendo, sabe o que estava acontecendo? Naquela hora, o Senhor enviou o seu anjo dentro da prisão. A igreja não podia entrar dentro daquela prisão, era uma fortaleza, mas as suas orações subiu ao céu e o Senhor enviou socorro. O Senhor envia o anjo lá dentro daquela prisão, e o anjo do Senhor entra lá dentro e ninguém pode impedir o agir de Deus, porque operando o Senhor, quem impedirá? Enquanto o anjo entra ali dentro e diz assim para Pedro: olha, Pedro, acorda, levanta-te, pega a tua capa, pega a tua sandália, Pedro, pega o teu cinto, porque nada do que é teu vai ficar na mão dos inimigos, não. Quando o Senhor liberta, Ele dá a bênção completa. Quando o Senhor liberta, Ele faz, Ele cura, Ele salva, Ele dá a bênção completa.
completa. E foi assim na vida de Pedro. E Pedro achou aquilo tão maravilhoso, tão extraordinário, que a Bíblia vai dizer que Pedro achou que estava sonhando, porque quando o Senhor faz é dessa maneira. Quando o Senhor faz até parece mesmo que é um sonho, mas era real. Enquanto o anjo ia na frente de Pedro, os portões de ferro, aquela fortaleza, ia se abrindo para o anjo passar, ia se abrindo para Pedro passar, e Pedro passou sem que fosse percebido. Pedro passou sem que os guardas o percebessem, sem que os guardas vissem que ele estava saindo da prisão, sem que ninguém percebesse, e Pedro sai dali com tudo que é seu. Pedro sai daquela prisão com as suas roupas. Pedro sai daquela prisão com o seu cinto que tinham lhe tirado. Pedro sai daquela prisão com as suas sandálias. Porque o inimigo quer te ver descalço, sabia? Sem o sapato da preparação do evangelho. Ele quer te roubar as tuas armaduras espirituais. Mas não deixa isso acontecer. Você tem 2 joelhos, você tem uma boca, você tem inteligência para orar e o Senhor responder a tua oração. E ali estava Pedro, ele pensando que era um sonho, e o anjo passando por aqueles portões, e o anjo ia passando, e o anjo ia conduzindo Pedro à liberdade. E Pedro saiu daquela prisão. Pedro foi lá onde estavam orando, na casa da irmã Maria. Pedro foi lá, e quando ele chegou lá, ele começa a bater na porta, e os irmãos pensando que a menina estava tão alegre, que eles pensaram assim, ela tá tendo uma alucinação, olha, ela disse que Pedro tá na porta, e Pedro insistia em bater, e Pedro batia na porta, e os irmãos, ouvindo aquela menina falar, olha, Pedro está batendo na porta, abre a porta, Pedro está batendo na porta. Mas o milagre era tão grande que os irmãos custou a entender que o milagre já estava na porta. E eles continuavam orando para o milagre acontecer, e o milagre já estava na porta. Ei, recebe o teu milagre já está na porta. Aleluia, o teu milagre já está aí, dizendo, olha, eu estou aqui. É só acreditar, é só crer. Você não orou? Então, você recebeu. Quando o crente ora com fé, ele recebe. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, não perca a calma, não perca a fé. Se tem joelhos no chão, não existem inimigos que consiga estar de pé. Fica tranquilo. Fica com essa palavra em nome de Jesus.